Olá, nós somos um grupo composto por Afonso, Caio, João Paulo, Júlia Aredes, Larissa, Mayra, Raíssa e Rafaela, do terceiro ano do ensino médio do SESI de Governador Valadares, alunos do professor Jefferson. E nesse vídeo vamos falar sobre a epistasia e seus tipos. Oi, meu nome é Júlia Aredes, eu sou aluna do terceiro ano do ensino médio da escola SESI FIENG em Governador Valadares. Sou aluna do professor Jefferson Almeida e hoje eu e alguns colegas fomos designados a apresentar um trabalho sobre o que é epistasia. O que é epistasia? A epistasia é um tipo de interação gênica que ocorre quando dois ou mais genes atuam sobre uma mesma característica. Explicando melhor, existem casos em que os alelos de um gene inibem a ação dos alelos de um outro par, que pode ou não estar no mesmo cromossomo. O gene que exerce a ação inibitória é chamado epistático, e o gene que sofre a inibição é chamado hipostático. Se o gene epistático atuar em dose simples, ou seja, se um único alelo epistático for suficiente para causar a inibição do hipostático, fala-se em epistasia dominante. Por outro lado, se o alelo que determina a epistasia atua somente em dose dupla, fala-se em epistasia recessiva. Como já dito anteriormente, epistasia é quando os alelos de um gene inibem a ação dos alelos de outro par, que pode ou não estar no mesmo cromossomo. E ela tem dois tipos, a dominante e a recessiva, e agora eu vou explicar a definição da epistasia dominante. Antes de falar a definição dela, é preciso entender o alelo epistático e o hipostático, que é bem simples. O alelo epistático é o gene que exerce a ação inibitória e o hipostático é a que sofre a inibição. Então, a epistasia dominante ocorre quando a presença de um único alelo epistático for suficiente para causar a inibição do hipostático. Fala galera, aqui é o João Paulo e eu mostrei para vocês um exemplo de epistasia dominante. Então vamos lá. Na epistasia existem dois genes. Um deles é o gene epistático, que é o dominante, é aquele que anula o efeito do outro. Tenho como exemplo de epistasia dominante o cruzamento de dois cavalos heterozigotos de cromossomos homólogos com alelos diferentes, como vocês podem ver aqui. Para sabermos a cor do cavalo que virá do cruzamento do casal de heterozigotos, temos que analisar esses genes. Vamos lá. Aqui podemos ver dois genes, o gene X e o gene Z. Ambos possuem genes dominantes e recessivos. Temos como gene epistático dominante o X, que terá como cor preta. E o gene X recessivo, que permite qualquer cor, tanto preto, tanto a cor branca. No gene dominante Z, ele terá a cor branca, e no gene recessivo terá a cor preta. Pela análise do quadro, podemos saber a probabilidade do filhote ser da cor preta ou branca. Então basta ter um alelo X dominante no genótipo para que o filhote seja preto. Então a probabilidade do filho ser preto é aqui, ó, vamos olhar. Esse aqui será preto, esse. E esse aqui. Vou explicar agora para vocês qual o motivo desse será preto também. Então vocês podem ver que todos que possuem o X dominante será preto. Então aqui no caso X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 com X preto. E qual motivo que esse alelo X também será preto? Porque o X recessivo permite a coloração de qualquer cor. E no caso, o Z recessivo possui a cor preta. Então, como o X permite qualquer cor, vai permitir a cor preta. Então, mais um. E os filhotes que não terão cor preta, que serão no caso branca, são
3 filhotes. Esse e esse. Porque o X está permitindo a coloração branca do Z dominante. Então, do Z, 3 brancos. É isso, galera. Espero que vocês tenham entendido como funciona a epistasia dominante e agradeço a vocês. Obrigado. Outro tipo de epistasia existente é a epistasia recessiva. A epistasia recessiva ocorre quando, em algumas vezes, para garantir a inibição de gene hipostático, o gene epistático deve aparecer em dose dupla, diferentemente da epistasia dominante, que o gene epistático apenas age em dose simples. Vamos dar um exemplo agora da epistasia recessiva. Os camundongos podem ter 3 diferentes cores de pelagem. E esses fenótipos são determinados por 2 locos gênicos que interagem entre eles. Aqui vai ser separado os locos para entender o fenômeno direitinho. O loco que determina a cor da pelagem, vamos denominar ele de A, azão traço. Quando o genótipo do indivíduo for azão traço, esse traço pode ser ou a dominante ou a recessiva, ele apresentará a cor agute. E quando for azinho, o indivíduo terá pelos pretos. O outro loco só controla a expressão do loco A maiúsculo, a dominante. Sempre que o genótipo do indivíduo for P dominante, tracinho, que pode ser Pzinho ou Pzão, ele apresentará o fenótipo denominado por azão. E quando o genótipo for Pzinho, o indivíduo será albino, independente do genótipo para o loco A. Aí a gente pode observar o cruzamento aqui para entender direitinho aqui. A única função do loco Pzão é controlar a expressão do azão dominante. Assim, só é possível saber o genótipo do indivíduo para o loco Pzão se ele for albino. E nesse caso aqui, será impossível dizer antes o genótipo para o alelo A dominante. Esse é um exemplo clássico para a epistasia recessiva, que ocorre quando o indivíduo epistático exerce influência sobre o outro, que ocorre em homozigose recessiva. Epistasia recessiva duplicada. Os 2 genes envolvidos são epistáticos quando em homozigose recessiva. São 2 genes interagindo para te dar uma mesma característica. Para a gente compreender, eu vou dar o exemplo da surdez. Os alelos dominantes são E e D. São dominantes e comandam a boa formação das estruturas recessivas. Ezinho, Dzinho são epistáticos. Um gene epistático é aquele que anula os efeitos do outro. Aqui, olha. O Ezinho pode anular o efeito do Dzão. Então, a pessoa vai ser surda. E Dzinho pode anular o efeito do Ezão. Então, a pessoa também vai ser surda. Então, se a gente tiver Dzão e Ezinho, a pessoa vai ser surda, mesmo assim. Porque esses aqui vão anular o efeito desse, mesmo sendo 2. É a mesma coisa ao contrário. Aqui anula. Agora aqui, gente. Olha, se você tiver um representante dominante de cada um dos 2 genes envolvidos na produção da audição, Ezão e Dzão, você vai conseguir ouvir, você vai ser normal. Mas se você tiver qualquer um dos 2 genes em homozigose recessiva, que é quando acontece isso aqui, ó, Ezão, Dzinho, aí então, Ezinho pode ser
epistático em relação ao gene D e Dzinho pode ser epistático em relação ao gene E. Ou seja, em qualquer uma dessas três situações, a pessoa seria surda. Eu vou dar um exemplo de questão sobre epistasia. E agora eu vou ler com vocês e depois eu vou resolver. Sabemos que a cor do pelo de labradores é um caso de epistasia. Esses animais podem ter pelo de cor preta, marrom ou dourada. E os genes Bzinho e Ezinho estão relacionados com essa característica. O alelo B determina a cor preta, o alelo Bzinho determina a cor marrom, e os alelos Ezinho e Ezinho relacionam-se à cor dourada e são epistáticos. Sendo assim, o indivíduo Bzinho, Ezinho tem o pelo da cor. Aí aqui tem as opções. Então, vamos resolver a questão. Tá falando aí que o alelo Ezinho é relacionado com a cor dourada e que ele é epistático. Que significa que causa inibição da cor. Então, mesmo que o indivíduo tenha o Bzão, que determina a cor preta, ele vai ser dourado, por causa do Ezinho, que é o alelo recessivo. Então, a resposta certa da questão é letra C, dourada. Agora nós vamos resolver outra questão e eu vou ler para vocês. A epistasia pode ser definida como um problema genético em que uma alteração estrutural leva à inativação de um gene. Não, não é. Um processo em que dois genes expressam-se no mesmo momento. Também não. Um problema genético em que se observa o rompimento de um gene. Não. E um processo em que um gene mascara ou impede a ação de outro. Sim, a epistasia é isso. Um processo que o gene mascara ou impede a ação de outro. E a letra E, né? Nem precisa de ler porque a gente já sabe que a D tá certa. Mas a gente vai ler do mesmo jeito só pra ter certeza de que não tá errada. É um processo que um gene desencadeia a produção de proteínas se destrói outro gene. Não, não é isso. Realmente é que um gene mascara ou impede a ação de outro. Então é isso. Obrigada por assistir e espero que tenha ficado claro para você a epistasia e seus tipos.